do axé. Sejam bem-vindos ao canal Magias da Umbanda. Meu nome é Gisele, sou dirigente e mais um vídeo aqui pra gente conversar. Pra me passar algumas orientações, para me passar uns ensinamentos, que é como eu sempre digo, a gente aprende todos os dias, não é? E o que nós vamos conversar hoje? Um assunto muito interessante. O que é importante na Umbanda? O que é mais importante para você na Umbanda? Pensa. O que vem de cara para você? O que vem de primeira coisa assim no pensamento de vocês? É uma oração? É uma imagem? É uma guia? É um terreiro? Quando fala de Umbanda, o que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? O que é o mais importante na Umbanda para vocês? Já pensaram? Tem tanta coisa, né? A gente pode pensar numa defumação, a gente pode pensar num passe, numa fumaça do cachimbo de um preto velho, num solo sagrado, num congá, numa quartinha, numa vela de anjo de guarda, uma firmeza. Guia, então, de monte, né? Agora eu vou lhe responder. Tudo isso que foi dito, e eu tenho certeza de que você pensou, faz parte da Umbanda. Eu tenho certeza. Agora, a pergunta foi, o que é o mais importante na Umbanda? De tudo o que você pensa, o que é o mais importante? É a fé. Porque se não tem fé, nada disso funciona. Nada disso tem significado. Nenhum ponto cantado, um atabaque tocado, uma firmeza no solo sagrado, uma guia cruzada, a fumaça de um charuto, de um cachimbo. Nada disso serve e funciona para nada se você não tem fé. Se você não tem fé, se você não tem o respeito e se você não tem o carinho. Tudo anda junto. Tudo anda junto. Se você vai num terreiro, você não vai para olhar o vestido de uma colega que vai também, que frequenta o terreiro. Quando você vai num terreiro, com certeza você não vai reparar na cor da parede, se ela tá bem limpa ou se ela tá com uma cor alegre ou com uma cor triste. Não é isso o fundamento, não é verdade? Quando você vai num solo sagrado, quando você vai num terreiro, é porque você vai buscar uma orientação, vai buscar uma ajuda, ou se sentir melhor, ou aprender mais. Todo mundo que está lá no terreiro é um dirigente, é uma entidade, é um médium, é um cambone, é uma assistência. Todo mundo tem algum conhecimento que possa ser passado ou alguma orientação. Tudo. Em todos os lugares a gente está sempre aprendendo. Quando você vai num terreiro fazer uma oração, fazer um pedido, você toma um passe, uma defumação, e você se sente melhor no momento. Quando você está com um aperto no peito, quando você está sentindo as suas costas pesadas, você vai no terreiro, você toma o passe e você se sente melhor. Você leva uma guia para uma entidade, cruzar essa guia, para você carregar ela no seu peito, que aquela é a sua proteção.
É um ensinamento de um preto velho, de um banho de erva. Tudo isso e muito mais só vai ter fundamento, só vai funcionar se você tiver fé. Se você não tiver fé, nada disso vai funcionar. Não vai funcionar um banho, uma defumação, uma orientação, porque se você recebe uma orientação de um caminho para você seguir e você não tem fé, você vai fazer com aquele sentimento, eu vou fazer porque eu não tenho outra opção, ou eu vou fazer, deixa eu ver o que vai dar. Se você tem um pensamento desse, deixa eu ir para ver o que vai dar, é melhor você nem ir, porque não vai funcionar. Sabe o que importa, além da sua fé? O que importa não é o nome da religião. O que importa é muito além disso. Acima da Umbanda existe o nosso Pai Oxalá, nosso Deus maior, que é uma força maior. É isso que importa. Não importa o nome da entidade, não importa o nome da religião. Não importa... o ser humano ele tem mania de dar nome, né? Eles querem dar nome, sempre alguma coisa. Porque é Umbanda, porque faz macumba, porque... Gente, o que importa não é o nome Umbanda, o que importa é a fé que eu tenho no que a Umbanda me apresentou, no que as entidades, os orixás me apresentaram. Isso é o mais importante de tudo isso. O que menos importa é o nome. A gente usa um nome para a gente ter uma orientação, para a gente ter Como que eu vou dizer para uma pessoa, por exemplo, que me pergunta qual é a minha religião? Eu vou dizer, eu sou umbandista. Senão ele não vai ter uma referência de qual é a minha crença. O que a Umbanda significa? Significa que nós também temos um pai maior, que é o nosso Pai Oxalá, e temos a crença e a ajuda das entidades e dos orixás. Então, o que importa na Umbanda é a fé. É a fé. O mais engraçado é que, como eu estudo a Umbanda, olha só, eu comecei estudando todas as religiões. Eu tenho um conhecimento da maioria das religiões, pouco. Eu não fui muito a fundo, porque eu comecei a estudar para mim ter uma ideia qual é a religião realmente que estava me satisfazendo sobre as questões e as dúvidas que eu tinha, e eu me encontrei realmente na Umbanda, sem dúvida. E muitos me criticavam porque eu resolvi ser macumbeira. Não, eu não resolvi ser macumbeira. Eu resolvi aprender sobre a Umbanda e resolvi passar tudo o que eu aprendi sobre a fé, sobre a crença, sobre o nosso Pai Maior. Nada nesse mundo, nada nessa vida, nada de nada existe sem autorização do nosso Pai Oxalá, do nosso Pai Maior. Então, quando você entra numa religião, seja qual for, pode ser igreja batista, pode ser igreja católica, pode ser Seishinoye, que não é uma religião, mas é uma crença, né? Enfim, todas as religiões você entra, mas entra de verdade, acreditando e com um foco só, no nosso Pai Maior, na nossa fé. Porque engana-se
Quem pensa que, por exemplo, a linha de esquerda, que é os Exus e as Pombagiras, trabalham somente na Umbanda. Não. Eles são livres. Eles estão em todos os lugares. Se uma pessoa está numa igreja e precisa de ajuda, os Exus vão até lá sim ajudar. Eles vão em todos, eles estão e vão em todos os lugares, eles são livres. Isso é a fé. Não importa onde você está. Não importa em que lugar você está ajoelhado, pedindo ajuda, pedindo uma orientação. Sempre tem alguém para lhe ajudar. Sempre tem alguém para lhe dar uma força. Alguém, eu digo espiritual, alguma força espiritual. É dentro de uma igreja, é dentro de um templo. É na rua, é na sua casa, é numa garagem, é numa loja, é no seu trabalho. Em todos os lugares. A crença, a Umbanda, ela lhe orienta e lhe ensina tudo o que nós temos em nossas mãos e tudo o que nós podemos fazer, tudo o que nós podemos receber. É um ensinamento, é uma força, é uma união. Mas eu repito, nada disso vale sem a sua fé. Então acredite, se você precisa de ajuda, peça. Peça com fé. Seja onde for, é no mar, é num rio, é num cemitério, é numa rua, é num cruzeiro, é numa encruzilhada, aonde você estiver. Você vai receber ajuda, mas peça com fé. Tenha respeito a todas as religiões, porque todas as religiões têm também a sua fé. E é o que importa. Agora, o que um padre diz, o que um pastor diz, o que um dirigente diz, porque também tem isso, não são todos que têm o conhecimento, enfim. O que vocês vão fazer? Vocês vão peneirar, vão filtrar o que serve para vocês e o que não serve. Não criticar. Quando você vai buscar uma ajuda, uma orientação, ou num espaço sagrado, seja qual for, Deus e nosso Pai Oxalá está em todos os lugares. Você vai receber ajuda. Não importa quem é que está lá na frente lhe dizendo alguma coisa. O que importa é a força que está ali vindo do astral, que está vindo aquela energia. São todas as pessoas unidas num pensamento só. É uma força só. Olha como isso daí é muito maior. É muito maior do que simplesmente uma pessoa falar, nossa, você vai na igreja batista? Ai, mas a igreja batista, o pastor, não sei o quê, porque os filhos de fé, não sei o quê. Gente, isso é o que menos importa. Filtra e peneira tudo o que você ouve. Eu tenho certeza que em todas as religiões e todos os lugares sempre tem uma palavra ou alguma coisa que vai servir para você. Vai lhe ajudar em alguma coisa. Eu tenho certeza. As entidades e os orixás, os Exus, as Pombagiras, eles são livres, eles estão em todos os lugares. Nosso Pai Oxalá, então, nem se fala. Quantas e quantas vezes eu vi pessoas, olhava para a lua, ou olha para o sol, e conversa com o nosso Pai Oxalá e pede ajuda, me orienta que eu estou com uma dificuldade. Você acha que ele não vai ser atendido? Claro que vai.
ele vai ser ouvido e da medida do possível. É claro que tudo envolve merecimento, envolve uma série de coisas, mas de alguma forma ele vai ser ajudado e vai ser orientado. Nem que alguma entidade ou o mentor da própria pessoa, porque nós temos a nossa intuição também, que os nossos protetores conversam com a gente. Vai intuir e vai nos orientar o caminho que a gente tem que ir. Alguma ajuda vai vir. Conclusão desse vídeo. O que importa não é o nome, o que importa é a sua fé. Seja no que for. São coisas tão simples, mas são tão simples que eu vejo isso o tempo todo. Eu fui essa semana no mercado e a caixa que estava passando as minhas compras, ela estava com um colarzinho vermelho de contas. Igual essas guias aqui, ó. Mas era um colar, sabe esse material aqui, essas continhas aqui, ó. Era simplesinho, era um fiozinho, mas era um colar, não era guia. E ela olhou para mim, eu olhei para ela, mas eu não falei nada, porque eu respeito acima de tudo, né? Não vou invadir a preferência da pessoa, mas ela virou para mim, era uma moça nova, tinha em torno de uns 22, 23 anos, falou assim para mim: nossa, moça, eu vejo você sempre aqui, e você tá sempre feliz, sempre com uma energia boa. E eu falei assim para ela: a gente sempre deve ser grato, porque nós estamos aqui, eu estou aqui, estou bem, estou com saúde, então vamos ser sempre gratos. E ela olhou para mim, ela falou assim: qual é a sua religião? Ela deve ter percebido, acho que por causa das tatuagens, né? Eu falei assim: eu sou umbandista. Ela falou assim: o meu sonho é entender a Umbanda. Porque eu tenho esse colarzinho vermelho de contas que eu ganhei. E eu acredito muito nesse meu colarzinho, que ele me protege. E eu virei para ela e falei assim: é isso que importa. Eu tenho certeza que tem proteção nesse seu colar. Porque você acredita nisso. Você não precisa ter uma guia dessa grossura assim de 7 fios carregada aqui, ó. E você não crê nela. Ou você tem vergonha dela. Conclusão, ela deu um sorriso e ela falou assim: agora eu entendi, porque você tá sempre sorrindo e tem essa energia boa. Pela sua fé. Eu falei: com certeza. A gente pode ter fé num chaveiro, que aquele chaveiro vai me proteger. Se eu acredito nisso, ele vai. Porque é a nossa energia que está sendo depositada ali. Assim como existem muitos terreiros, não só de Umbanda, Quimbanda, magia negra, candomblé, qualquer um, todas as religiões sempre tem alguém que frequenta ou que tem esse espaço e não tem fé. Acredite se quiser. E muito. E é muito interessante isso, né? Eu conheci muitas pessoas que incorpora, são médiums, incorpora e não crê nas próprias entidades. Procura outros lugares, outros terreiros, outras entidades, porque não crê na dela própria. Eu não posso dizer que está errado ou que está certo, porque eu não sou ninguém para dizer certo ou errado. Mas se você não acredita na sua própria entidade, na sua própria fé, tem alguma coisa errada. Primeiro a gente tem que crer de que a gente é forte,
de que a gente tem ajuda. Não importa se é anjo de guarda, eu digo não importa no sentido de nome, né? Não importa o nome, mas nós temos forças que nos guardam, que nos protegem, que nos intuem para ir sempre para o caminho certo quando a gente está com alguma dúvida. Porque a maioria das pessoas, a maioria não, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Mas normalmente a gente tem dúvida em qual caminho seguir. E a gente tem a nossa intuição. Peça ajuda para os seus, que vão te intuir. Se você não tiver essa intuição ou quiser conversar com uma entidade, vá então no lugar certo. Não quer conversar com uma entidade, quer conversar com um pastor, com um padre, que seja, vá, mas vá com fé e use o filtro. Aproveite o que você acha que é certo. A gente para, a gente recebe uma orientação, vamos parar, vamos pensar e vamos seguir de acordo com a nossa intuição do que a gente quer, do que a gente pensa também o que é certo, o que vai fazer bem pra gente. Isso é muito importante, não esquecendo sempre, em primeiro lugar você, porque você bem, você vai deixar muita gente bem e vai poder ajudar outras pessoas também. E não se esqueça da fé. Sempre. Se você carrega um patuá, se você carrega um chaveiro, ou uma guia, ou uma imagem, seja o que for, acredite nessa força. Senão não tem sentido você ter nem usar. Se você não quer usar, se você não tem fé nisso, se você não sente que isso é bom para você, então ou devolva para quem lhe entregou, ou é para uma entidade, ou é para um terreiro, ou é para um amigo, seja o que for, ou então guarda. Ou se for de uma entidade, volte para o lugar e entregue lá, ou então entregue num cruzeiro, mas não use e não tenha se você não acredita. A fé é muito diferente do que você acreditar. O acreditar é, eu acredito que aquela entidade existe, mas eu não tenho fé no que ela vai me ajudar. Entendeu a diferença do acreditar e da fé? É muito diferente. Então, se você vai em uma religião porque você acredita, não tem sentido, não tem fundamento, não vai funcionar. Nem aquele padre que está lá na frente te falando as coisas, você vai te servir, você não vai absorver. Então procure outro lugar, ou procure outra religião, ou então converse diretamente consigo mesmo, para entender e para buscar uma religião, para buscar um caminho para você. Aonde você sinta fé. Sinta não, aonde você tenha fé. A fé, ela é tão forte, ela vem de dentro. A gente sente e a gente tem. Se uma pessoa chegar para mim e falar, você acha mesmo que amanhã você vai ser curada? Um exemplo. Eu vou virar para essa pessoa e vou falar, eu tenho certeza. Ah, mas mesmo que a pessoa tenta fazer sua cabeça. Ah, mas eu acho que não vai ser curada não, porque você tá com dor assim, porque o sintoma é assim, que não sei o quê. E a pessoa tenta, de alguma forma, talvez te desanimar ou te tirar do foco. Pode passar 2 dias falando. Eu tenho certeza que eu vou ser curada. E vou dormir tranquilamente. Então, isso é fé. É assim que funciona a fé.
Ou você tem ou você não tem. Não tem como você adquirir fé. Mas você pode buscar aonde está essa sua fé. É em alguma religião, em algum livro, em alguma entidade, em alguma guia, em alguma imagem, em algum solo, em uma correntinha de prata, que tá a minha fé. Eu ganhei de presente da minha mãe. Ela disse que essa correntinha de prata ia me proteger e ela vai. E ela vai. Porque ela acredita nisso. Ela tem fé nessa corrente. E ela vai. Muito axé. Que o nosso Pai, Oxalá, nos abençoe e até o próximo vídeo.